Boa noite a todos aqui presentes e também quem nos acompanha pelas redes sociais. Sejam todos muito bem-vindos. Dando início às atividades de hoje, Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota, vamos primeiramente louvar e agradecer a Deus, a Jesus e a direção espiritual dessa casa de amor e luz. Senhor da vida, com nossos corações transbordando de júbilo, te agradecemos as bênçãos de cada dia, por nossa saúde e de nossos familiares. Permita-nos, Jesus, que nos reunamos em teu nome, nessa noite de reflexão, que seja bendita, de felicidade e esperança, para manifestar a nossa gratidão. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Que assim seja. E a explanação de hoje será a cargo do nosso colega de doutrina, Carlos Alberto, com o tema Penas e Gozos Futuros. Vamos vibrar positivamente para que o Carlos consiga inspirar, refletir com o nosso tema aí e que possa colocar uma boa reflexão dele. Seja bem-vindo, Pai Carlos. Obrigado, mãe. Boa noite a todos. Boa noite. Bem-vindos a esta Casa de Amor e Caridade, né? E eu primeiro quero agradecer a Deus e aos benfeitores da nossa amada Casa Allan Kardec pela oportunidade de aqui estarmos e podermos falar um pouco sobre a doutrina espírita. Eu digo um pouco porque nós somos pessoas como vocês. Nós somos espíritas, acreditamos sim com muita fé, raciocinada, mas somos pessoas como vocês. Então, nós não somos perfeitos. Temos os nossos defeitos também e estamos aqui, mais do que nunca, nessa posição para aprendermos, porque o que nós vamos falar é para nós também. Beleza, pessoal? E nós vamos conversar um pouquinho hoje sobre penas e gozos futuros. Então, para começar aqui no Livro dos Espíritos, na questão 959 de Allan Kardec, de onde nasce para o homem o sentimento instintivo da vida futura? Antes de encarnar, o espírito conhecia todas as coisas e a alma conserva vaga lembrança do que sabe, do que viu no estado espiritual. Então, por isso que quando nós reencarnamos, determinadas fases da nossa vida, e hoje já muitos espíritos bem mais jovens chegados aqui, lembro de tocar um violão, tocar um piano, de falar uma língua diferente, de ser crianças prodígias na escola, né? São algumas coisas que nós já trazemos de outras encarnações lá no espaço e algumas coisas que a gente aqui na Terra, então, começam a aparecer. São coisas boas, certo? Não vamos aqui saber, nem lembrar de quando vamos desencarnar, o que vai acontecer, nada disso. Isso é apagado. Imagina se a gente fosse saber quando ia partir de novo, né? Ou ia ficar muito alegre e ia querer partir logo, né? Então, por isso que a gente realmente não lembra das coisas, certo? As penas e gozos futuros não podem ser materiais. Digo o bom senso, pois que a alma não é matéria. Nada tem de carnal essas penas e gozos. Entretanto, são 1000 vezes mais vivos do que os experimentais na Terra, porque o espírito, uma vez liberto, é mais impressionável. Então, já a matéria não lhe embota as sensações. Isso também no Livro dos Espíritos, na questão 965. Né? Então, o nosso espírito liberto, lá em cima, é diferente. Nós vamos lembrar, sim, do que fizemos, do que nos comprometemos a fazer na nossa reencarnação e também daquilo que não fizemos. E todo bem e todo mal que aqui fizemos e que teremos que reparar de uma forma ou de outra. Não é um castigo. Deus jamais castigaria nós.
Isso é porque nós, conscientes como espíritos na erraticidade, nós buscamos melhorar. Nós queremos uma nova chance. Então, é isso que acontece conosco. Os gozos que os bons espíritos usufruem no além-túmulo resultam do fato de conhecerem todas as coisas e não sentirem ódio, nem ciúme, nem inveja, nem ambição, nem qualquer das paixões que ocasionam a desgraça dos homens. Que é o que a gente sente quando está encarnado, né? Não deveria, mas sente. Infelizmente, a gente às vezes se deixa levar. Às vezes não, muitas vezes se deixa levar por esses pensamentos errados. O amor que une-lhes a fonte de suprema felicidade aos espíritos que são mais desenvolvidos, né? Então, o que na realidade nós falamos e o que sempre é dito para nós em todas as explanações espirituais, né? É o amor. O amor constrói, o amor vence, mas a gente, é difícil muitas vezes, né? A gente diz, sim, eu amo, sim, mas aquele sim sai meio vago. E aquilo tem que sair aqui de dentro, do fundo do coração. Então, aí nós estaremos nos aproximando de uma pequena melhora, evolução. Certo? Nem as angústias da vida material. São felizes pelo bem que fazem, contudo, a felicidade dos espíritos é proporcional à elevação de cada um. A nossa elevação através das reencarnações. Somente os puros gozam, é exato, da felicidade suprema, mas nem todos os outros são infelizes. Então, é aquilo que diz, existe uma escala que conforme as nossas reencarnações e conforme nós fomos nos separando desse lado material e vendo mais o lado espiritual e com mais amor ao nosso próximo, então a gente também vai evoluindo. Um dia, né? Isso que eu falei está no Livro dos Espíritos, da 967. A ideia é que, mediante a sabedoria de suas leis, Deus nos dá a sua justiça de sua bondade. Não nos permite acreditar que o justo e o mal estejam na mesma categoria aos seus olhos, nem duvidar de que recebam algum dia uma recompensa ou castigo, o outro pelo bem ou pelo mal que tenham feito. Então, Deus é justo. Tu fez, tu sabe que tem que recuperar. Né? Mas ele não está impondo nada. Nós mesmos é que buscamos isso. Aqui não. Aqui a gente sempre diz, né? Eu? Não. Mas será que é assim? Muitas vezes o espírito ouve lá em cima, né? Ah, eu fiz isso, eu fiz isso, eu fiz isso. Uhum. Mas tu amou? Volta e vai amar. Então é isso que a gente ouve. E aí entra na fila para chegar aqui e tentar, naquela situação, reverter com o nosso irmão e amá-lo, além de estar cuidando dele. Os ensinamentos espíritas sobre as penas, gozos futuros fazem a oposição ao materialismo, certo? Cada um é certamente livre de crer no que quiser ou de não crer em coisa alguma. Como tem muita gente que a gente fala, não acredito em nada aqui, não existe nada. Eu tenho que viver a minha vida aqui agora, é isso que eu estou fazendo, estou lutando, estou estudando, estou trabalhando, eu quero ajudar a minha família, eu quero ser, porque depois que eu morrer, acabou tudo. Não é bem assim. Nós temos muito que fazer, não só em prol nosso, porque cada um de nós, gente, lá no fundo, cada um de nós tem uma missão, dentro da nossa própria família, dentro daqueles espíritos que convivem conosco no nosso diário, ou com quem convivemos no nosso trabalho, ou com amigos, mas nós temos uma missão, e essa missão deve ser cumprida, que é amar o próximo, como a nós mesmos, e que não é fácil. A gente fala, mas na hora de fazer, nem sempre cumpre aquilo que a gente se propõe a fazer. A caridade, a fraternidade, a moral, em suma, ficam sem base alguma, sem nenhuma razão de ser, se eu não acredito em nada. Para que nos molestarmos, nos constrangermos e nos sujeitarmos a privações hoje, quando amanhã talvez já nada sejamos, esse é um pensamento totalmente errôneo. Enquanto nós pensarmos assim, é difícil a nossa evolução. Né? Porque a vida, sim, continua o pós-morte. Nós sabemos disso. O Espiritismo, comprovadamente, há muitos anos,
vem colocando, graças a Deus, através da comunicação dos espíritos com os médios encarnados ou reencarnados aqui, colocando fatos reais para que nós possamos saber, olha, não é só fechar o caixão e acabou. Acabou a matéria, mas o teu espírito, meu amigo, volta lá para cima e tu vai te preparar para uma nova reencarnação para buscar mais o teu aperfeiçoamento espiritual. Desde que tu queira, se proponha isso. Porque muitos não se propõem. Vivem no luxo, vivem na riqueza, pisam na cabeça dos outros que estão aqui, mas depois as consequências vão ser bastante ruins. Ele mesmo vai pedir, ó, eu vou para um outro planeta para me rever, porque esse não dá mais. E isso ele faz porque Deus não castiga. Deus só diz, ó, para progredir tem que recuperar o que tu fez. Às vezes, e muitas vezes, a duras penas, umbrais pesados. E aqueles que estão no Vale dos Suicidas também sofrem muito, porque não suportaram aquilo que se comprometeram a vir e fazer aqui. Então, nós temos que pensar bem nas atitudes que tomamos como espíritas, que somos, e como pessoas de bem, para que isso não aconteça. A crença na vida futura, mostrando a perpetuidade das relações entre os homens, estabelece entre eles uma solidariedade que não se quebra na tumba. Ó, então, esse amor que a gente tem aqui, vamos supor, vamos falar da nossa família, com os nossos amigos, mas que é uma coisa sincera no coração, não se acaba aqui. Isso aí vai além do túmulo. Nós vamos nos encontrar quando for permitido lá em cima. Bom, sim, rever a família. Bom, quando for permitido também, alguém desce aqui para dar um sopro, uma intuição naquele familiar com quem viveu, com quem foi amado, com quem foi respeitado. Mas para isso acontecer, nós temos que praticar em vida, aqui e agora. Não adianta a gente saber das coisas e não fazer nada para que isso aconteça. Se essa crença fosse um simples espantalho, não duraria senão um tempo curto. Mas como a sua realidade é o fato adquirido pela experiência, é um dever propagá-la e combater a crença contrária, mesmo no interesse da ordem social. É o que faz o Espiritismo. E o que faz com êxito, porque fornece provas e porque decididamente o homem antes quer ter a certeza de viver e poder ser feliz em um mundo melhor, para compensação das misérias desse mundo, do que a de morrer para sempre. Então, a gente traz aquele instinto, pode muitas vezes negar da boca para fora, mas a gente tem aquele instinto, a gente quer buscar alguma coisa melhor para nós. Não é o fim, a morte, o desencarne. Então, é porque tem alguma coisa que nós precisamos melhorar para mudar a nossa maneira de pensar. Nada termina. Nós temos que continuar. Se vai voltar nesse planeta, se vai voltar em outro, depende da tua evolução espiritual. Tu pode chegar lá e ter que retornar, como eu falei há pouco. Tu cometeu isso, mas também tem aquele não. Para ti está preparado uma outra missão em outro planeta. Depende da tua evolução aqui. Não é que seja uma grande, mas é um progresso. E esse progresso é gradativo, de acordo com o nosso estudo, conhecimento, porque quanto mais sabemos, mais seremos cobrados. Então, por isso, essa importância de nós seguirmos à frente, sempre com esse pensamento de melhorarmos, e não que termina tudo aqui agora. Completando essas ideias, Allan Kardec nos esclarece: tirai ao homem o espírito livre e independente, sobrevivente à matéria, e fareis dele uma simples máquina organizada, sem finalidade nem responsabilidade, sem outro freio além da lei civil e a própria a ser explorada como um animal inteligente. É só isso que determinadas pessoas são. São porque são difíceis, não querem aceitar a verdadeira posição espiritual que nós temos que evoluir. Eles se confortam com o momento, com os benefícios que recebem aqui. Mas depois, isso aqui não é eterno, é uma passagem.
Nada esperando depois da morte, nada obsta que aumente os gozos do presente. Se sofre, só tem a perspectiva do desespero ou nada como refúgio. Com certeza, do futuro, há de encontrar um novo aqueles a que amou e com o temor de tornar a ver aqueles a quem ofendeu, todas as ideias mudam, não é? Então, muitas vezes, as pessoas que fazem mal e que são incrédulas, muitas vezes elas têm até medo de desencarnar, porque elas não vão encontrar coisas boas lá. Elas vão encontrar aqueles a quem elas também maltrataram aqui. E aí fica difícil, né, na frente a frente. Muitas pessoas, tem pessoas encarnadas, né, nessa semana, conversando com uma pessoa, ela disse assim, eu ouvi de uma pessoa, eu não vou lá na casa, porque a pessoa fez alguma coisa errada, e ficou com vergonha, eu não vou na casa lá porque eu não tenho mais coragem de olhar para os teus pais. Por que não tem coragem? Por que não tem coragem de se arrepender? Está faltando o que aí? A humildade, né? Arrependimento sempre é bom a gente ter. O Espiritismo, ainda se fosse forrar o homem, a dúvida relativamente à vida futura teria feito mais pelo seu aperfeiçoamento moral do que todas as leis disciplinares que o detém, algumas vezes mais que mas que eu não transformo. A doutrina espírita, no que respeita às penas futuras, não se baseia numa teoria pré-concebida. Não é um sistema substituído ou substituindo outro sistema. Em tudo, ela se apoia nas observações e são estas que lhe dão a plena autoridade. Nós não estamos vendo de hoje, nós já há muitos anos estamos vendo a questão espiritual se manifestando e mostrando para nós. É que é difícil de muitas pessoas entenderem isso. Agora temos uma pequena evolução, né? Cada vez mais as pessoas vão conhecendo, vão vendo que existe alguma coisa mais além desta vida terrena, que não é, fui bom aqui na Terra, vou sentar lá e vou ficar à direita de Deus Pai, tudo. Não. Que bom se fosse assim, né? Mas não é. Porque eu acho que dificilmente alguém estaria sentado à direita dele. Porque quem não erra e quem muitas vezes não falha e às vezes não quer nem reconhecer, só se faz aparência, mas por dentro. Então, será? Por isso é que nós temos que voltar, porque nós estamos a vida inteira encarnados aqui, cercados de irmãos espirituais que estão nos apoiando, nos intuindo para o bem, mas como Deus, pela sua bondade, nos concedeu o livre-arbítrio, então nós também temos o lado ruim que está nos... Não, vamos fazer assim, vamos fazer assado, faz isso, faz aquilo. E muitas vezes nós saímos dessa sintonia para ir para aquele lado mais pesado, e aí nós perdemos ali. Temos a possibilidade de nos arrepender e voltar? Temos. Mas muitos não querem nessa encarnação e vão deixando para outra. Só que muitas vezes não vão retornar para cá, não, dependendo do que fizeram e que deixaram passar. Ninguém já imaginou que as almas, depois da morte, se encontrariam em tais ou quais condições. São elas, essas mesmas almas partidas da Terra, que nos vem hoje iniciar nos mistérios da vida futura. Descreve-nos sua situação feliz ou desgraçada, as impressões e as transformações pela morte do corpo, completando em uma palavra ensinamentos do Cristo sobre este ponto. Então, a gente, as pessoas, nós sabemos, né, dos espíritas que trabalham nas reuniões mediúnicas, nas casas espíritas, que não pensa que vem assim um espírito de luz, não sei o quê. Até pode vir, dependendo o grau de adiantamento dos médiuns. Agora, esses espíritos sofredores, arrependidos, necessitando de apoio, esses vêm. Eles vêm muitas vezes chorando, muitas vezes implorando, muitas vezes revoltados, mas eles vêm ali porque eles querem o amparo da espiritualidade encarnada. Porque eles não conseguem se livrar de certas coisas que fizeram, certas atitudes. Então é por isso que eles vêm.
Mas, logicamente, que espíritos bons sempre são presentes também, trazendo mensagens de apoio àquele grupo espiritual daquela casa, né, que faz as reuniões mediúnicas, mas no intuito essas reuniões são mesmo para ajudar esses espíritos mais carentes. E eles vêm e são auxiliados. Muitos agradecem bastante. Com o Espiritismo, a vida futura deixa de ser simples artigo de fé? Eu tenho fé. Como? Não, eu tenho fé. Que fé? Como é que é essa tua fé? É um simples artigo ou é lá dentro? Porque a fé não é só nas horas boas. A fé também, ela deve ser nas horas ruins. Mera hipóteses tornam-se uma realidade material que os fatos demonstram, porquanto são testemunhas oculares que as descrevem nas suas fases todas, em todas as suas peripécias, de tal sorte que, além de impossibilitarem qualquer dúvida a esse propósito, facultam a mais vulgar inteligência a possibilidade de imaginá-la sob seu verdadeiro aspecto, como toda a gente imagina um país cuja a pormenorizada descrição leia. Então, isso quer dizer o seguinte, que por mais simples que as pessoas possam ser e que por menos elas tenham estudo, mas o espírito tem condições de receber e recebe numa casa espírita, de um amigo espírita, as palavras de conforto, as palavras de carinho, as palavras de amor. Por mais difícil que as pessoas sejam, mas tem aquele momento em que realmente ela recebe aqueles fluidos bons, né? Então, eu não preciso ser um doutor, um estudioso, pode ser um analfabeto, pode ser uma pessoa simples, mas a gente sabendo levar o amor a ela recebe, ela vai entender sobre o espiritismo, ou que essa vida ela é simplesmente uma passagem para a melhora. Sem dúvida nenhuma que vai. É importante também considerar que todos nós trazemos desde o nascimento o sentimento instintivo da vida futura, porque antes de encarnar, o espírito conhecia todas essas coisas, como eu falei há pouco, e a alma conserva vaga lembrança do que sabe e do que viu no estado espiritual. Qualquer que seja a importância que ligue a vida presente, não pode ela furtar-se a considerar quanto essa vida é curta e, sobretudo, precária, pois que a cada instante está sujeita a interromper, sem nenhuma certeza lhe sendo permitida acerca do dia seguinte. Eu tenho um amigo lá do Paraná, ele se comunica, amigo de infância, ele se comunica até hoje comigo pelo WhatsApp. E ele diz uma coisa, que ele diz assim, quando ele termina, ele coloca assim, daqui a 1 minuto, tudo pode mudar. Está dizendo aqui, ó, nós não sabemos o dia de amanhã. Hoje nós estamos aqui, mas será que amanhã nós estaremos ainda? Né? Então, isso é o que nos cabe. Viver o dia, praticar o bem, nos prepararmos, porque nós não sabemos o dia de amanhã. Para quem sofre, para quem fica muitas vezes, e é o sofrimento, o desencarne daquele familiar, daquele ente querido, daquele amigo. Mas, se chegou o momento dele, é o momento dele. Está combinado, aquele espírito sabe daquele momento. Sabe? Lá, aqui não vai saber. Mas quem fica, sente. Mas faz parte. Por isso que não é motivo, muitas vezes a gente vê, né? Hoje mais difícil, mas muitas vezes a gente vê um desespero grande da família pelo aquele ente querido que se foi. Então as pessoas imaginam, porque não é da tua família. Não, já perdi pai, já perdi mãe e era espírita. Então subiu. Agradecer por aqueles pais que eu tive, lágrimas se derramam, né, se sofre, mas não é aquele sofrimento que tem pessoas que, a vida acabou-se. Eu conheço gente que porque perdeu o filho já, homem feito, até hoje está difícil de se recuperar, fazendo mais de 2 anos que partiu. E a gente sempre, quando conversa, procura, através de pensamentos, de frases, fazer com que esse espírito não fique assim, que faça as orações para que ele que desencarnou receba essa energia positiva que cada um de nós pode dispensar e que ele possa evoluir no seu plano. Então aqui pergunta assim,
Permita-se dizer, o que será dele após o instante fatal? Se a pessoa não está nem sabe, nem, né? Só pensa, não acredita em nada. O que vai ser dessa pessoa depois que desencarna? Vai virar pó, né? Crer em Deus sem admitir, crer em Deus sem admitir a vida futura fora um contrassenso. Quem diz eu acredito em Deus, mas não acredita em vida futura, então o sentimento de uma existência melhor reside no foro íntimo de todos os homens, e não é possível que Deus aí tenha colocado em vão. A vida futura implica em conservação da nossa individualidade após a morte, com efeito que nos importaria sobreviver ao corpo. Se a nossa essência moral houvesse de perder-se no oceano do infinito, as consequências para nós seriam as mesmas que se tivéssemos de nos sumir do nada. O intercâmbio mediúnico representa outra forma de comprovação da sorte das pessoas após a morte do corpo físico, pelas relações que hoje podem estabelecer-se com aqueles que deixaram a Terra. Então, aí volta aquele assuntozinho que eu falei ali há pouco, as comunicações espirituais. Essas comunicações espirituais que vêm através dos médiuns da casa espírita e muitas vezes da nossa casa mesmo. A gente recebe umas intuições assim, mas isso aí era uma coisa que a minha mãe me falava. Isso aqui era uma coisa que meu tio dizia. Isso aqui eu me lembrei de uma coisa agora que a minha avó falava. Olha só, de repente é uma leve brisa de intuição para te trazer, para te dar um equilíbrio, para mostrar que ela ali está contigo. Não é? Muitas vezes a gente não... Mas é bom receber isso aí. As penas e recompensas estão necessariamente relacionadas ao uso do livre-arbítrio, que falamos há pouco, uma vez que a responsabilidade dos nossos atos é a consequência da realidade da vida futura. Então, aquilo que fizermos hoje, amanhã nós vamos ter que dar conta. Mas nunca imaginem aquilo que os nossos pais diziam para nós, olha, se tu não fizer, Deus não é isso. Deus não castiga. Tirem isso da cabeça, por maior sofrimento que as famílias tenham. Não é Deus. Nós é que temos que dar conta dos atos que cometemos em outras encarnações e viemos agora para recuperar com aquelas pessoas da nossa família, com aquelas pessoas com quem nós convivemos. E nós temos que passar por isso. E temos que ser resignados, aceitar. Mas é difícil. É difícil. Eu sei que é. Eu sei. Eu não sou melhor que nesse dia. Isso para vocês, todos nós somos iguais. É difícil a gente superar, mesmo sendo espírita, nesses momentos que a gente fica... Mas não podemos ser assim. É porque nós estamos passando por essa provação, porque nós temos que resgatar aquilo que nós fizemos. Dizem-nos a razão e a justiça que na partilha da felicidade, a que todos aspiram, não podem estar confundidos os bons e os maus. Claro. Não vão estar juntos nesse momento, espíritos bons e espíritos maus. Os espíritos maus vão ter o tratamento que eles vão ter que passar. E os espíritos bons é aquilo que eu disse. De repente, tu desencarna, né? Vamos supor que foi sempre uma pessoa muito boa, mesmo não tendo um profundo conhecimento de espiritismo, mas foi uma pessoa solidária com a sua família, com seus entes queridos, pode que esse teu espírito lá em cima, depois de algum tratamento, de alguma coisa a mais, tu possa receber uma outra missão em outro planeta. Pode sim. Isso, os bons. Não é possível que Deus queira uns gozem sem trabalho de bens e outros só alcancem com esforço e perseverança. Então, por isso que não funciona mesmo. Quem não busca melhorar, como é que vai progredir? Foi dado talentos a 2, 3, 2, quando voltaram, não, ó, eu consegui dobrar, triplicar. E o outro, o que tu fez? Não, eu enterrei o meu. Qual foi o progresso que aconteceu aí? Nenhum. Não é para isso que nós recebemos essa oportunidade. Nós estamos aqui para melhorar em todos os sentidos da nossa vida. Não é fácil, gente. Não estou dizendo que seja fácil. Para ninguém é. Mas nós temos que buscar. E é na hora da dor, do sacrifício,
é que nós vamos ver a quanto nós estamos ligados ao plano espiritual. A natureza das penas e dos gozos futuros guarda relação com o grau de evolução do espírito e com as ações por ele desenvolvidas. Assim, a felicidade dos bons espíritos consiste em conhecerem todas as coisas e não se sentirem ódio, nem ciúme, nem inveja, nem ambição, nem qualquer das paixões que ocasionam a desgraça dos homens, que nós já falamos anteriormente. Esses espíritos, então, são os espíritos evoluídos, porque nós sentimos tudo isso aí, infelizmente. Ah, eu não. Tu está falando isso agora, mas tem momento que não é fácil. O amor que os une lhes é fonte de suprema felicidade. Então, mais uma vez, o amor é que nos leva a tudo. O amor inclui a paciência, a humildade, o respeito, o carinho. Não experimentam as necessidades, nem os sofrimentos, nem as angústias da vida material. São felizes pelo bem que fazem. Contudo, a felicidade dos espíritos é proporcional à elevação de cada um, com certeza, né? Somente os puros gozam, é exato, da felicidade. Já vimos isso também. Por outro lado, o sofrimento dos espíritos inferiores tão variados como as causas que o determinam e proporcionados ao grau de inferioridade, com os gozos, os são ao de superioridade, né? Podem resumir assim: invejarem os que lhe falta para ser felizes e não obterem, verem a felicidade e não poderem alcançar, pesar, ciúme, raiva, desespero, motivados pelo que os impede de ser ditosos, remorsos, ansiedade moral indefinível. Isso aí são os menos evoluídos. Desejam todos os gozos e não os podem satisfazer. Eis os que tortura. Que os tortura. E assim, pessoal, estamos chegando ao final da nossa explanação doutrinária. Esse material aqui vocês vão encontrar na Allan Kardec, na Gênese, o Céu e o Inferno, no Livro dos Espíritos, no Evangelho segundo o Espiritismo. Se vocês estiverem em casa, podem procurar e vocês vão encontrar. A gente fez aqui sim uma explanação bastante superficial, mas eu acho que já dá para dizer o que a gente precisa fazer como ser humano, como espírito reencarnado nessa Terra. E com certeza, devagar, mas nós estamos evoluindo e vamos cada vez mais. O que passamos, pessoal, nada é de graça. A gente tem que passar por isso mesmo e tem que ser sempre grato a Deus. Jamais se voltar com qualquer situação contra Deus, agradecer sempre, porque é na gratidão é que nós evoluímos. É no respeito, é no carinho, é na atenção. Isso não quer dizer que nós sejamos bobos, não. Que nós deixemos nos iludir. Não. Isso fora. Eu estou falando do nossa atenção em relação ao nosso próprio, visando o lado bom. Não somos obrigados a tirar ninguém do lado ruim também, se não quiser sair. Cada espírito tem o seu tempo. Cada coisa tem o seu tempo. Agora, sempre que podemos fazer orações, prece, o evangelho no lar, pedindo aos benfeitores para limpar o ambiente, tudo isso auxilia no nosso progresso espiritual. E um dia, quem sabe, nós vamos chegar lá a ter os nossos gozos sem pensarmos no que passamos, porque já passou. Então, o nosso progresso veio. E antes de encerrar, eu queria tocar uma musiquinha, como eu sempre faço no encerramento das minhas exposições. Não sou grande violeiro, mas brinco um pouco, então. Essa aqui diz assim: Senhor, tu és meu guia. Ela fez Elizabeth Lacerda, ela fez uma adaptação dessa letra aí, uma música que os mais antigos já conhecem, vão lembrar, quem sabe. Senhor, tu és meu guia,
Meu sol, meu céu e meu mar, a luz que brilha em meu coração, és paz, amor, unção. Agora não há mais tempo de só ostentar ilusões. Na porta estreita a consolação, amor em clima de luz. É tempo de redenção. Jesus é melhor, o evangelho de amor acalma o pranto e a dor. Senhor, tu és meu guia, meu sol, meu céu e meu mar, a luz que brilha em meu coração, és luz, amor e unção. És luz, amor e unção. Muito obrigado, uma boa noite a todos, um bom domingo, fiquem com Deus. Obrigado, Carlos, pela sua reflexão, pelo seu dom musical também. Muito linda a canção. Então, agora nós vamos à nossa prece para pedir. Vamos pedir a Deus, nosso Criador, que seja permitido que tenhamos saúde, aos nossos irmãos de humanidade, aos nossos familiares e amigos. Pedimos também pelos doentes, pelas suas dores e sofrimentos, por aqueles que clamam por cura nas mais diversas enfermidades, e a todos que passam por dificuldades que possam ser aliviados. Que Jesus ampare a todos com tolerância e resignação, para assim evoluirmos em nossa caminhada. E na segunda parte de nossas atividades, vamos ao passe coletivo. Vamos nos acomodar da melhor maneira possível. Vamos colocar aqueles que estão em casa, colocar uma garrafinha de água ou um copo de água para ser fluidificado, onde será colocado ali o remédio necessário. E assim, vamos pedir para os trabalhadores espirituais se deslocarem até as residências, para que tenham também o benefício do passe. E fechando os nossos olhos, respirando calmamente, abrindo nosso coração para a espiritualidade que está junto de cada um de nós, derramando luzes para o nosso equilíbrio físico, mental e espiritual. Ainda somos carentes e necessitados. Inspira-nos no bom entendimento da paz, da harmonia e do amor. Que Jesus, em sua infinita bondade, através das boas energias desse momento, possa nos trazer consolo,
conforto e esperança, sempre evoluindo no amor divino. Pai nosso que estás no céu, santificado seja teu nome, venha a nós o teu reino, seja feito a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos de todo mal. Que assim seja. Uma boa noite a todos, muito obrigada pela atenção, uma ótima semana, sempre na luz e no amor de Jesus. Será sobre Jesus, que é o mês do Natal, então será baseado nos ensinamentos do nosso Mestre. Que assim seja.